Olá galera, tudo bem? Vamos aí comentar então sobre o que eu estou chamando de a Master Crise, né, da Nova República. O caso do Banco Master, ele já tem o potencial. No início parecia que seria um caso controlado, reduzido, um desses escândalos de corrupção privada a mais na história do Brasil. Mas depois que o Dias Toffoli fez o que ele fez e apareceu o podre do Alexandre de Moraes e todas as coisas que daqui a pouco a gente revisita em detalhe, sim, um pouquinho mais antes de argumentar, mas depois que essas coisas aconteceram, agora já se vê que o caso do Banco Master tem proporções explosivas. Ele pode ser muito, muito, muito maior do que apenas um problema de corrupção privada no sistema financeiro. Corrupção privada no sistema financeiro já acontece desde sempre no Brasil, tá? Isso não é nenhuma novidade. Bobo é quem acredita que o sistema financeiro brasileiro é super limpo, o mais regulado do mundo e tudo mais, etc. Isso é uma bobagem sem igual. Ao contrário, é um sistema todo corrupto. E agora vê-se que as suas interações com os demais poderes, né, com os poderes estabelecidos, né, o famoso establishment, são realmente problemáticas. Então já vamos comentar tudo isso. Antes eu quero que você pedir a sua ajuda. Você pode, por favor, me apoiar no Apoia-se que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. É importante para mim, devido a vários fatos pessoais que não cabe aqui comentar, mas também devido ao fato de que, quer dizer, esse é um trabalho que eu faço, essa produção de conteúdo que eu gostaria que fosse até diária, né? Se Deus quiser, poderá ser diária daqui a um tempo, dependendo do quanto isso possa retornar para mim, pelo menos algo, né, como possibilidade de eu transformar esse YouTube num trabalho. Então esse Apoia-se é um instrumento para isso. Existe o Pix também, eu coloquei aí um Pix de CNPJ, que você pode ajudar. Se você gosta do que eu falo, gosta da minha abordagem, considere, por favor, me ajudar. Mas também deixando like, deixando comentário, tudo isso é de grande valor. Voltando ao assunto. Não se trata de uma crise qualquer, tá? As crises anteriores, né, Mensalão, Lava Jato, não sei o quê, problemas que o governo Fernando Henrique, né, soube muito bem abafar, com o apoio da mídia naquele momento e tal, me parece não ter comparação com isso que acontece agora com o caso do Banco Master, né? Ele inicia no meio do ano passado, mais ou menos ali no meio do ano passado, como um caso estranho em que um banco estatal do Distrito Federal, o BRB, resolve comprar o Master, né, que fica na Faria Lima, aqui em São Paulo, por um determinado valor consideravelmente alto, um banco que estava no caminho de se tornar podre, estava no caminho de se tornar insolvente. Ele não tinha lastro, não tinha como fazer os pagamentos, né, distribuir os pagamentos de vários instrumentos financeiros vendidos, principalmente os chamados CDBs, Certificados de Depósito Bancário, que ele vendia com a promessa de retorno do investimento muito alta para quem os comprasse. Dado que isso tudo foi, né, utilizado como, né, enfim, instrumento para fazer outro tipo de operação, que agora a gente repara também que não eram só operações dentro do mercado financeiro, eram operações escusas, né, fora do mundo financeiro, inclusive no mundo político, no mundo jurídico. Então, evidentemente, esse banco ele não tinha condição de fazer aqueles pagamentos. Por não ter condição de fazer aqueles pagamentos, então houve umas fiscalizações, quando apareceu esse fato da operação junto ao BRB, que levantaram suspeitas. Essas suspeitas, inicialmente, até o momento em que ele tem a sua liquidação determinada pelo Banco Central, essas suspeitas se resumiam a fatos de ordem financeira. Qual não foi a surpresa de todo mundo quando então o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal resolve, num arroubo de fim de ano, uma situação completamente esdrúxula, né, pegar para ele todo o processo, né, abrir uma investigação e manter sob ele, pessoalmente, como ministro do STF, né, e que, claro, trouxe o holofote do Brasil inteiro em cima dele. E imprensa, vocês sabem como é, você joga um sangue na água, ela vai igual tubarão. Começou-se a se puxar um novelo do Banco Master, descobriram algumas relações entre pelo menos 2 ministros do STF e este banco, que não são relações as mais republicanas, para usar a expressão, né, que eu acho que faz sentido. O Alexandre de Moraes tem a sua mulher, Viviane Barsi, não é verdade?
que é dona de um escritório de advocacia, advogando para o Master, ganhando num contrato milionário, mais de 160 milhões de reais, se eu não estou enganado, né, para fazer a defesa do Banco Master em determinados processos, para ser o escritório de advocacia que atende o Banco Master. Depois se descobriu, né, através de apurações de imprensa e até agora não desmentidas, portanto são absolutamente verídicas ao que se verifica, que o próprio Dias Toffoli tem relação também com esse pessoal, como já tinha ficado, né, mais ou menos suspeito a partir do momento que ele pega tudo do Banco Master para si e silencia, senta em cima. E aí o que é? Né? O tal do Resort Taiaiá. Né? O Resort Taiaiá pertence à família do Dias Toffoli, a família Dias Toffoli, 2 irmãos dele, se eu não me engano, e recebeu, né, aportes financeiros de um outro sócio do Banco Master da ordem de muito dinheiro, não vou lembrar agora quanto é, mas foi muito dinheiro. Ou seja, absolutamente indevido esse tipo de coisa, né? Uma esculhambação. Aí você já tem 2 ministros do STF sob altíssima suspeita, né, nesse caso do Banco Master, ou seja, já deixou de ser um escândalo de corrupção privada para se tornar, né, se a gente quiser classificar, um escândalo de corrupção generalizada, público-privada. Para piorar a história, o governo federal começou a dar faniquito, né, não quer saber, aí quando o presidente começa a se pronunciar dizendo que quer que punam o sujeito, quer que ele é um vagabundo, porque ninguém, etc, etc, já começa a levantar aquela orelha, né, todo mundo acha que, e de fato, né, está correndo aí a boca miúda que tem gente do mundo político envolvido nesse negócio. Se não me engano foi a Gleisi Hoffmann, outro dia, que mandou uma de que seria melhor para todas as facções políticas do Brasil não politizar, ou seja, não investigar as conexões políticas do caso do Banco Master, porque sobraria para todos os lados, não é verdade? Já sabemos aí, por exemplo, que o Guido Mantega foi oferecer cargo para não sei quem, no Banco Master, ou teve o cargo oferecido a ele, e que é tudo milhão para cá, milhão para lá. Já sabemos aí que o Ricardo Lewandowski, que enquanto era ministro da Justiça do atual governo, do Lula, né, teve contrato do escritório de advocacia do seu Laranja, que eu não sei quem é, né, com o Banco Master. Então são coisas que vão mostrando como esse caso do Banco Master, na verdade, é muito maior do que aparentava. Evidentemente, essas conexões todas, né, levam a um clima de esculhambação. Mas mais que a um clima de esculhambação, porque de certa maneira a gente já está acostumado no Brasil a um clima de esculhambação, temos aí um problema que é o seguinte: reparem como essa estrutura da nova república, né, que é as principais forças políticas da nova república, a juristocracia que se formou ao longo do tempo na nova república e as finanças, o poder financeiro, que afinal de contas é aquilo que economicamente é hegemônico nesses 45, 50 anos de nova república no Brasil, todos eles estão em conflito a partir desse momento. Eu estou gravando no dia 27 de janeiro e exatamente nessa data sai a notícia de que o STF já não está mais tão amiguinho do governo, do Poder Executivo, do governo federal. Por quê? Porque diz o seguinte: bom, quer dizer que então, sempre que a gente interessa, o STF interessa para o governo, eles usam a gente com, né, toda a tranquilidade para legislar, fazer decisão rápida de assuntos polêmicos, né, tomar iniciativas policiais e jurídicas, às vezes assim até extrapolantes das funções e das atribuições do STF, ou seja, quando interessa, né, o STF é usado pelo governo federal para a sua conveniência. E agora que tem 2 ministros do STF aí na frigideira, vão largar a gente, né, vão nos trair. Bom, quem participa da política há mais tempo sabe que, né, que o PT é chamado de Partido do Escorpião, exatamente por isso, né, esse é o comportamento deles, né, em geral usam quando é conveniente e depois largam a própria sorte. Não seria diferente com o STF. Né? Essa força política, que é a força política hegemônica na nova república, funciona assim. Foi assim que ela se tornou hegemônica. E os outros pés desse tripé do establishment brasileiro criado na nova república a partir do final do regime militar, Constituição de 88, da fundação dessa nova tecnocracia brasileira, da fundação dessa ideia de democracia moderna no Brasil, desse novo acordo, esse grande período da nova república,
que se estabelece depois como um grande acordo entre uma força política que alguns chamam de petucana, ou seja, que começa com o início dela nos governos do Fernando Henrique, com o estabelecimento de um regime neoliberal globalizante para o Brasil, que depois o PT continua, ele não rompe com isso. Então, ao longo desses já 30 e poucos anos, o que se tem no Brasil é uma única, né, corrente de linha de pensamento político-econômico governando o Brasil. Muitos chamam isso de petucanismo, né, de PT com tucanismo, que era o PSDB da época do Fernando Henrique. Por outro lado, as finanças, né, que é o grande pé do tripé do establishment brasileiro, as finanças é porque eles mandam na economia brasileira. Né, passaram a mandar a partir do momento em que o Plano Real entregou a economia brasileira na mão deles. Né? Então você já vê que a conexão do tucanismo, que virou petucanismo, né, com as finanças é umbilical, como aliás já está cansado de ser denunciado. A gente fala disso o tempo todo, outros comentaristas, né, colegas nossos aí sempre falam disso, eu mesmo já falei em milhões de ocasiões. E aí entrou, ao longo desse período, um terceiro pé desse tripé do establishment brasileiro, que é a juristocracia. Um termo esquisito, feio, né, nascido com a Lava Jato, que só gerou coisas feias para o Brasil, gerou também a juristocracia, e essa palavra, que basicamente é esse arroubo de poder quase que pessoal e, por que não dizer, quase que imperial, de juízes do Supremo Tribunal Federal. Tá? A partir do momento em que os juízes começaram a ter suas decisões transmitidas na TV Justiça, ao vivo, depois pela Globo News, a partir do momento que eles começaram a ter a se arrogar como representantes de causas sociais e políticas, A, B ou C, tudo isso absolutamente indevido, tudo isso nada republicano, tudo isso completamente fora das atribuições de uma Suprema Corte. Um juiz precisa ser um garantidor da Constituição, um juiz de Suprema Corte, e mais nada. Mas eles passaram a ser defensores de causas. Na verdade, o Barroso era um grande defensor de certas causas, né? Alexandre de Moraes virou defensor da democracia, etc. Tudo isso empoderou os juízes a um tal nível que eles usurpam função do Congresso Nacional, quando precisam usurpam função do Poder Executivo, também são usados pelo Poder Executivo para usurpar funções do Congresso Nacional ou esvaziar, frequentemente legislam através de decisões vinculantes, frequentemente agora tem o hábito de abrir e conduzir inquéritos, que é evidentemente uma atribuição investigativa policial, que não tem nada a ver com o poder judiciário, muito menos com a figura do juiz, não é verdade? Então eles já extrapolaram há muito tempo e criaram uma espécie de poder paralelo ao Estado brasileiro, que está, na verdade, superior ao Estado brasileiro, no Supremo Tribunal Federal. Não se trata do poder judiciário, que, claro, como todos nós sabemos, é um dos poderes da divisão tripartite do poder, né, judiciário, executivo e legislativo. Não se trata disto. Se trata de que o STF se destacou do poder judiciário, se destacou do próprio sistema legal para exercer um poder que lhe foi conferido pela aliança atual com o poder executivo, por um lado, e por um clamor social que a mídia brasileira soube veicular muito bem. Então, o que eu acho que esse caso do Banco Master está agora fazendo vai além de simplesmente manchar reputações ou, quem sabe, até entregar fulano A ou fulano B, poderoso A, poderoso B, aos leões. Não, o que eu acho que está acontecendo começa a haver um racha no establishment brasileiro da Nova República. E é por isso que eu intitulei esse vídeo como Dias Contados. Claro, uma brincadeira com o nome do Dias Toffoli, mas também, talvez, né, eu não tenho como afirmar isso, mas eu pressinto que talvez nós estejamos vendo nesse momento o primeiro racha nesse muro aparentemente inquebrantável, aparentemente sem fim, altíssimo, né, do establishment brasileiro da Nova República, composto por uma corrente política que o lidera, que é basicamente o petucanismo que dá as cartas, né, na política e na economia. 2, a hegemonia das finanças, né, sobre todo o processo econômico brasileiro. 3, essa juristocracia que se empoderou através de determinados mecanismos escusos e hoje ela é absolutamente fundacional
para a ordem brasileira. Então ela determina quem ganha, quem perde, determina quem está dentro, quem está fora, ao arrepio da lei frequentemente, e o processo legal não vou nem falar, né, porque o processo para eles não existe, eles inventam, né, novos modelos de processo, é uma justiça criativa, ela inventa processualidades conforme o interesse. E o quarto, que é a mídia brasileira. Então veja, a partir do momento que o caso do Banco Master coloca mídia contra a STF, ou pelo menos, se não contra, na obrigação de ir lá e incomodar. Governo abandonando STF. Finanças absolutamente iradas contra governo, contra STF e usando a mídia para... Porque, né, a mídia é tanto cliente econômica das finanças como cliente política do STF e do governo. Na verdade, ela é isso. Ela é cliente e prestadora de serviços ao mesmo tempo. Então veja, essas relações que estavam muito bem azeitadas parecem agora estar desarmônicas. E aí pode iniciar um racha que pode finalmente terminar, entendeu? Com o que havia de respeitabilidade, se é que havia alguma, na estrutura institucional brasileira da nova república. E talvez esse seja o ponto mais crucial deste caso. Será que vão conseguir isolar, depois que apareceu o Resort Itaiaia, depois que agora apareceu a interface do Guido Mantega e do PT, e reapareceu o Ricardo Lewandowski com o seu escritório, e apareceu também a mulher do Alexandre de Moraes, e agora já tem gente no Congresso Nacional que, claro, tem sido usurpado com frequência pelo STF, já se discute de colocar na CPI do não sei o quê, né, alguma coisa a ver com esse caso do Banco Master, porque quer fazer espuma e quer fazer a coisa ficar cada vez mais pública, cada vez pior para os demais agentes. Então, será que vão conseguir isolar esse caso, colocar um contorno nele, fazer a famosa máxima de Romero Jucá, né, estancar a sangria? Será que é possível um acordo agora como esse? Porque esse acordo já foi possível antes. Ele foi feito antes, estancou-se sangrias no Brasil e agora pode ser que se consiga isso. Porém, com as finanças perdendo dinheiro como estão perdendo dinheiro, é um pouco menos provável. Isso é um elemento novo na situação. Né? Com a credibilidade do Banco Central abalada, porque em algum momento será, né, vai aparecer o porquê do Banco Central, né, ter tomado atitudes talvez um pouco tardiamente, porque um diretor do Banco Central tem envolvimento nesse negócio, né, com a credibilidade do STF completamente arruinada e com o governo absolutamente desesperado para dizer não é comigo, eu não sei, mas eu acredito que a probabilidade é alta de que um jogo de empurra muito perigoso comece a acontecer. Num ano eleitoral. Precisamos colocar isso também na equação. E aí? Então essa pode ser realmente a mega master crise da nova república que coloque esse arranjo, né, que parece deixar o Brasil, né, interminavelmente preso ao petucanismo na política e na economia, né, à hegemonia financista, né, na administração das questões econômicas privadas brasileiras, e a esse poder juristocrático que, né, suplantou completamente qualquer ordem institucional e constitucional. Talvez, e essa mídia que simplesmente diz amém para tudo, não questiona nada, talvez nós tenhamos chegado a um momento de cisão e vai ser muito interessante ver o que nasce a partir daí. Agora, se até pessoas comuns da cidadania já são capazes de produzir, né, uma crítica como essa que eu estou produzindo e tantos outros estão falando, é porque realmente assim, algo já amadureceu. Nem no Mensalão, nem no Petrolão, nem na Lava Jato, nem nada dessas coisas recentes, muito menos ainda no escândalo do BNDES, anões do orçamento, coisas que vocês nem vão lembrar o que são, né, que aconteceram há muitos anos, há 30 anos, né, em nenhum desses momentos houve, tá, a sensação de que o establishment brasileiro tivesse sido, o da Nova República naturalmente, né, tivesse sido atingido lá no seu coração. E dessa vez há essa percepção. Essa sensação está aí e não sei bem o que vai acontecer. Sinto que, né, coisas interessantes podem
surgir no horizonte. No mínimo, eu acredito que, bom, para manutenção dos interesses mais particulares, né, será necessário mandar alguém para os leões. E aí tem certos nomes que já são fortes candidatos a isso. Aqui a própria menininha que gosta de falar de política na Globo News estava dizendo aqui, está com isso aberto aqui na minha frente, por isso eu vou citar porque eu lembrei enquanto comentava, dizendo que já existem propostas ousadas no governo federal para que o Dias Toffoli se afaste. Olha isso. Você já ouviu falar de ministro de STF se afastando para que seja investigado e tudo mais? Não. Eles são os que determinam o afastamento de presidente da República. Eles não submetem a esse tipo de coisa. Entendeu? Então tem elementos muito novos aí. Muito novos. E enquanto isso, né, você tem o poder financeiro, que no fundo é quem garante os demais, com grana e grana alta, absolutamente contrariado e disposto a tudo, porque está perdendo muito dinheiro pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para pagar os credores do Banco Master, que a cada dia que passa vai se revelando como uma grande central de operações de conveniência financeira e política de uma série, sabe-se lá de qual tamanho, de agentes da política, do mundo jurídico, agentes privados, etc, etc, etc. E agora? E agora? Então, assim, isso aí, estourando num iniciozinho de ano eleitoral, tá? Podem contar que vai dar o tom desse ano, tá? Vai acontecer vai rolar muita água embaixo da ponte, etc, etc, mas assim, para mim, assim, já é um dos, no mínimo 3, talvez 2, mas eu acho que seja o grande fato que vai abalar as estruturas aí do poder esse ano. Vamos ver até que ponto a Polícia Federal, que é ela que tem a bola, né, nesse momento, vai conseguir de fato ser autônoma na investigação. Porque, claro, em se tratando de Brasil, a gente sempre tem que contar com a possibilidade de simplesmente daqui a 2 semanas ninguém nem mais falar no assunto. Também existe isso, tá? As pessoas, de repente surge um morto aí, a gente não sabe, entendeu? Umas ameaças e tudo mais, quem sabe de repente, aí pá, silencia-se tudo, não se fala mais, o acordo está feito por baixo do pano e todo mundo, né, vida normal, business as usual. É possível, isso também é possível, tá? É uma possibilidade real em se tratando de Brasil. Vamos ver até que ponto a Polícia Federal permitirá isso ou se ela vai de fato conduzir esse inquérito e sair o que vai ter no celular do Daniel Vorcaro, o que vai ter nos documentos da família Toffoli, se alguém vai chegar e vai botar e dizer o rei está nu em relação ao Alexandre de Moraes, porque está, né, e em relação ao Dias Toffoli, está, e aí quem sabe se aparece coisas do Gilmar Mendes, se vai aparecer coisas de não sei mais quem e tudo mais, não se sabe, não se sabe. Então, muita atenção. Estaremos aí acompanhando, né, na humilde condição de cidadãos aqui, olhando para mais essa debacle, né, brasileira. Mais um momento em que aquela ilusão de que a nova república traria um regime nobre, democrático, limpo, correto, técnico, né, era nada mais, nada menos do que uma ilusão. E qualquer um que defenda esses institucionalismos tecnocratas no Brasil, me perdoe, estará sempre errado. Nunca foi essa a receita brasileira e agora a nova república prova, mais uma vez, e talvez a vez mais exaustiva, de que nunca será. É isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.